Você já imaginou uma cena de risco extremo no Mar Negro, onde uma crise internacional ameaça explodir a qualquer momento? As tensões entre Rússia e Turquia estão escalando de forma alarmante. Recentemente, drones russos violaram o espaço aéreo turco, e navios turcos em portos ucranianos foram alvo de mísseis. Mas o que realmente está por trás desses acontecimentos? Prepare-se, porque o cenário se torna ainda mais dramático. Tudo começou quando a Rússia cruzou uma linha vermelha de Ankara, apostando no Black Sea. Uma jogada perigosa que pode transformar o equilíbrio de poder na região. Turquia, até então, parecia apenas reagir, mas há uma movimentação silenciosa que revela planos muito maiores. Você consegue imaginar o que está acontecendo nos bastidores? Ankara decidiu agir de forma decisiva sem alarde. Em segredo, reforçou sua defesa marítima, construindo uma resistência que coloca a Rússia na mira. Navios turcos equipados com tecnologia avançada patrulham o Mar Negro, enquanto radares detectam qualquer movimento russo. Cada embarcação que navega, cada sistema de radar instalado, equivale a uma muralha intransponível contra Moscou. E não para por aí. A Turquia, com uma estratégia inteligente, firmou acordos com Romênia e Bulgária, formando uma força naval permanente na região. Essa força, que obedece às normas da OTAN e não viola a Convenção de Montreux, destrói a antiga tática russa de usar o Mar Negro como seu domínio exclusivo. Agora, qualquer submarino russo será monitorado em tempo real, ameaçado por uma linha de defesa turca que avançou para além do esperado. Imagine a cena, uma frota que enfrenta o potencial de um conflito aberto. Um novo muro de contenção que impede a expansão russa. Enquanto Rússia tenta usar minas para bloquear embarcações ucranianas, a Turquia contrabalança essa estratégia com uma força naval própria, altamente equipada e operacional. E o impacto disso tudo? Significa que Moscou perdeu sua vantagem no Mar Negro. O que antes era uma zona de influência russa agora é um espaço controlado por forças alinhadas à OTAN. A ameaça de Putin de transformar o Mar Negro numa extensão de seu território virou poeira. Mas o jogo não termina aqui. Nos bastidores, uma aliança secreta começa a emergir nas profundezas do mar. Enquanto a diplomacia tenta equilibrar as forças, uma coalizão de países, liderada pela Turquia, estabelece sua presença definitiva na região. Essa estratégia, articulada com precisão, ameaça a hegemonia naval de Moscou, colocando Putin em xeque em vários frontes. O que será do futuro, quando as forças do Kremlin se veem cercadas por uma rede de aliados e tecnologias turcas? Como a balança de poder pode mudar após esse movimento estratégico? O Mar Negro, antes de Moscou, agora se torna um campo de batalha onde a influência da OTAN ressurge com força total. Prepare-se, porque essa história está longe de acabar. A cada movimento, o cenário se transforma, revelando que a guerra de poder na região está apenas começando. Você consegue prever quais surpresas ainda estão por vir? Vamos explorar uma nova fase na disputa pelo controle do Mar Negro. Você consegue imaginar uma ameaça silenciosa que pode transformar completamente o poder naval da Rússia? Prepare-se para uma reviravolta dramática, onde estratégias inovadoras e alianças secretas estão mudando o jogo de uma forma que ninguém espera. Desde que a Turquia entrou em ação, a situação no Mar Negro nunca mais foi a mesma. Com um movimento estratégico genial, eles lançaram uma força naval permanente que atende aos padrões da NATO, sem violar a Convenção de Montreux. Essa força é composta apenas por estados soberanos, nenhum aliado externo. Um detalhe crucial: o primeiro navio de patrulha turco no mar virou a peça-chave para empurrar a linha de frente contra a frota russa. Câmeras de radar e sensores avançados a bordo detectam até os movimentos mais sutis das submarinas russas. Imagine o som do mar, o toque frio do convés, enquanto esses sistemas inteligentes espionam submarinos escondidos na profundidade. Assim, além de capturar drones que invadem seu espaço aéreo, a Turquia começou a construir uma muralha marítima, estreitando o território de ação dos russos. Onde antes eles se alargavam livres, agora enfrentam um obstáculo intransponível. Você consegue sentir o peso dessa mudança? Cada navio turco que navega pelo mar é uma pedra na engrenagem russa. Cada radar que vigia o céu é uma poderosa barreira que impede qualquer avanço. E o mais impressionante? Essa não é uma defesa passiva. É uma ofensiva ativa contra o imperialismo naval russo. Quando drones violam o espaço aéreo, eles caem. Quando um ataque acontece, as regras se intensificam ao extremo. Fizeram Moscou perceberem que o jogo mudou. Essas ações levaram a uma conversa dura. Agora, a Turquia fala com a Rússia na sua própria língua, força naval e mísseis de defesa aérea. Cada navio turco no mar não é mais um alvo potencial, mas uma parede intransponível. Mas a maior surpresa ainda está por vir. Nos fundos do Mar Negro, uma nova aliança militar está se formando às escondidas. Seu nome é MCM Black Sea.
Enquanto Moscou tentava transformar o mar em uma zona de minas para bloquear o grão ucraniano, a Turquia deu o contra-ataque mais astuto da história da NATO. Com acordos secretos com Romênia e Bulgária, uma força naval permanente foi criada, uma força que honra os padrões da aliança, sem violar a Convenção de Montreux. Essa estratégia coloca a frota russa de frente para uma armadilha pesada. Navios com bandeiras turca, romena e búlgara, operando sob regras NATO e usando munições NATO, estão patrulhando o mar como nunca antes. Agora, as operações russas são monitoradas em tempo real por uma rede integrada de dados, que conecta tudo ao centro de comando em Bruxelas. O Mar Negro deixou de ser um quintal russo. Tornou-se uma posição avançada do bloco ocidental. Imagine a pressão que isso coloca sobre Moscou. Os submarinos russos, antes livres para navegar, agora estão presos numa teia praticamente intransponível. A presença dessa aliança ameaça restringir ainda mais a capacidade de Moscou de agir na região. Mas a estratégia não fica por aí. A Turquia também mira além do Mar Negro, em uma escalada inesperada. Ela influencia operações na Síria e no Mediterrâneo Oriental, afetando fortalezas russas nessas áreas. Bases aéreas e linhas logísticas, essenciais para manter o poder militar da Rússia por lá, estão sob vigilância constante. Se a Turquia cortar uma dessas rotas, Moscou pode estar a semanas de perder seu traseiro estratégico na região. O que tudo isso significa? Uma jogada inteligente que desafia o status quo russo está mudando a dinâmica de poder na região. E o mais impactante? Essa estratégia coloca Moscou numa posição cada vez mais vulnerável. Assim como uma teia que se fecha cada vez mais apertada, o controle da Turquia e seus aliados começa a sufocar a expansão russa, criando uma nova ordem no Mar Negro e além. Você consegue imaginar o que vem a seguir? O futuro dessa região está sendo escrito agora, sob nossos olhos atentos. Depois de tentar transformar o Mar Negro em uma zona de risco, colocando minas para impedir o tráfego de grãos ucranianos, a Rússia foi surpreendida. A Turquia rapidamente anulou essa manobra com uma das jogadas mais inteligentes da história da OTAN. Este movimento mudou tudo, e ninguém esperava por essa reviravolta. Será que Moscou conseguiu evitar a derrota completa? Ou estará sua influência na região se desvanecendo diante de nossos olhos? Por meio de um acordo estratégico com Romênia e Bulgária, a Turquia estabeleceu uma força naval permanente no Mar Negro. Essa frota atende aos padrões da OTAN e está dentro das regras do Tratado de Montreux. Mas o que realmente fascina é a ousadia dessa estratégia. Desde anos, Moscou ameaçava atacar navios de Estados Unidos e do Reino Unido que entrassem na região. Agora quem enfrenta a frota russa são barcos sob bandeira turca, romena e búlgara. Todos conectados às redes de dados da OTAN, usando munições e doutrinas de comando da mesma aliança. Essa jogada não apenas humilhou Putin, como também abriu as portas da região à influência da OTAN. Os submarinos russos, totalmente monitorados em tempo real, seus movimentos são rastreados pelos sonares turcos e pela rede integrada de informações da aliança. Assim, o Mar Negro deixou de ser território de Moscou, tornou-se a base avançada da OTAN na região. E a consequência? Os submarinos russos estão presos nos portos, impedidos de sair. A frota de Sevastopol, forçada a recuar para Novorossisk ou até mais longe, na costa da Abcásia. Mas a Turquia não parou por aí. Ela quer pressionar Moscou em outros pontos estratégicos. Se ampliarmos o mapa, veremos como o engano de Putin no Mar Negro virou uma prisão para sua presença militar na Síria e no Mediterrâneo Oriental. Há uma década, a Rússia tenta estabelecer uma presença forte nessa área, mas tudo agora está sob ameaça. O que torna tudo ainda mais delicado é a dependência absoluta da Rússia dos estreitos de Istambul e Dardanelos. Sua chamada linha de logística, conhecida como Syria Express, é uma estrutura extremamente vulnerável. Caso a Turquia decida bloquear essa rota, Moscou poderia se ver encurralada e sem acesso à Síria em questão de semanas. Você consegue imaginar uma força militar que depende desses estreitos e, ao mesmo tempo, está no centro de uma teia de isolamento? Uma crise que pode destruir toda a estratégia de poder de Putin na região? A pergunta que fica é, até onde a Turquia irá avançar nessa guerra silenciosa? Com cada movimento, ela aproxima a queda do domínio russo na região. Será que Moscou consegue manter sua influência em meio a essas investidas? Ou seu império de influência está prestes a virar poeira no vento do Mediterrâneo? Após uma década de estar na posição de refém no Mediterrâneo Oriental, a Rússia ainda mantém uma presença militar limitada na Síria. A linha de logística conhecida como Syria Express, fundamental na sua doutrina militar, depende totalmente do Estreito de Istambul e dos Dardanelos.
Essas rotas dispersas formam uma rede resistente que conecta a presença na Síria às crescentes operações no Sahel, fortalecendo o abastecimento de armas e reforços para aliados na África. Mas há um segredo sombrio por trás dessa infraestrutura. A base naval de Tartus, que a Rússia praticamente abandonou, embora almeje restaurar, e a base aérea de Meimin não são autossuficientes. O combustível, armas e o movimento de tropas dessas instalações dependem do fluxo contínuo de embarcações de desembarque de classe Repússia e Alligator, do Mar Negro, que atravessam os estreitos. Se a Turquia decidir bloquear ou diminuir esse fluxo, alegando tensões ou usando sua interpretação ampla do Acordo de Montreux, a presença russa no Mediterrâneo Oriental poderá exaurir-se em semanas. E isso não é uma hipótese, é uma questão de cálculo. Sem essa rota de abastecimento, a base se transforma em um ponto isolado, uma prisão de tropas à espera de resgate. Ankara tem um poder de punho duplo, cercando Moscou do norte e do sul. Enquanto isso, as operações do Wagner na África, agora chamadas de Africa Corps, também estão conectadas a essa estratégia. Os aeroportos na Líbia, que funcionam como centros de trânsito, dão acesso profundo ao continente africano. Aqui, armas e membros de grupos paramilitares, controlados pelo Ministério da Defesa russo, aumentam a instabilidade na região. Bases estratégicas próximas às fronteiras de Chad e Sudão servem como pontos de partida para ações de desestabilização no Sahel. A partir de várias aeronaves de transporte, como as bases de Al-Qadim, Al-Jufra, Barak al-Shadi e Kardabia, Moscou mantém uma rede de trânsito que conecta sua presença na Síria às atividades no continente africano. Se a Turquia fechar esse fluxo, uma grande parte do Império Russo na região se desintegrará. É como cortar uma artéria vital, o caos será inevitável. Moscou verá seus planos de expansão militar e política colapsarem silenciosamente, enquanto o mundo assiste a uma mudança de cenário que parece estar acontecendo de dentro para fora com uma precisão assustadora. A questão que fica é, por quanto tempo a Rússia conseguirá sustentar sua arma mais frágil, enquanto Ankara trabalha nos bastidores para transformar a região numa fortaleza impenetrável? E a grande jogada de Ankara neste quadro de gelo ainda está por vir. Durante anos, a Rússia tentou consolidar sua presença militar no sul da Líbia, usando várias bases aéreas como pontos estratégicos principais. Bases como Al-Qadim, Al-Jufra, Barak al-Shadi e Al-Kardabia formam um sistema de trânsito que conecta o Oriente Médio ao Sahel. Essa rede clandestina fornece a Moscou uma rota segura para suportar operações na África, com logística de longo alcance e menor fiscalização internacional. Mas, tudo mudou. Quando a Turquia decide fechar essa válvula gigantesca que Putin tenta estabelecer, sua visão na África pode se desfazer como um espejismo no deserto. E o que antes parecia uma ponte forte, agora está sendo severamente abalada por movimentos militares e políticos. A zona do Mediterrâneo, antes confortável para a Rússia, tornou-se um campo minado de tensões. Cada passo de Ankara revela um novo posicionamento, uma jogada calculada para cortar o caminho de Moscou. Imagine o som de motores de navios turcos cortando as ondas no mar Mediterrâneo, o cheiro de petróleo no ar, enquanto bases de guerra são ativadas nas regiões estratégicas. A Rússia, até então com cartas na manga, vê sua influência se esvaindo. Sua narrativa de potência energética? Fracassada. Ankara assinou um acordo de 20 anos com uma gigante do setor de energia dos Estados Unidos para comprar gás natural liquefeito, um passo que ameaça a própria dependência de Gazprom. De repente, o que parecia um esquema de força e dominação, virou uma estratégia de isolamento. A Turquia não só rompe com o passado, como sinaliza que seu futuro não está mais nas mãos de Moscou. A assinatura desse contrato não é apenas comercial, é uma declaração clara. A independência energética está na ponta da linha. Se antes Turquia era um aliado crítico, ela agora se torna uma ameaça real à presença russa. E a questão permanece: até onde Erdogan irá para virar o jogo contra Putin? A influência de Moscou na região, que parecia sólida, começa a ruir diante de uma nova aliança. E enquanto a Rússia tenta resistir, a sombra de uma reviravolta maior se prepara no horizonte. Depois de perder o mercado europeu, a Rússia agora enfrenta a possibilidade de perder um de seus maiores aliados, a Turquia. Uma ameaça que se fortalece a cada dia. Essa relação, que já foi uma ponte de influência, agora ameaça se transformar em um abismo de desconfiança. Imagine o som silencioso de uma ponte desmoronando sob seus próprios pesos. E o que isso significa para Moscou? A alegação da Rússia de ser uma potência energética caiu por terra no mercado turco. O que era uma carta diplomática poderosa se tornou um fardo pesado demais para sustentar. Ankara, que antes dependesse da energia russa, agora diversifica suas fontes com astúcia.
Essa mudança não afeta apenas o setor energético. Ela reverbera na indústria de defesa. As negociações envolvendo os sistemas de defesa S-400 e o programa F-35 aceleraram numa velocidade surpreendente. Sinais de que a Turquia está se afastando de Moscou. O que está por trás dessas negociações? Talvez a possibilidade de transferir esses sistemas ou até removê-los, colocando sob controle americano. Esses movimentos podem ser o golpe final na influência russa na região. Se a Turquia retornar ao programa F-35, o impacto será devastador para a indústria bélica russa, que verá sua estratégia de inserir um cavalo de Troia na NATO ruir. Cada negociação, cada acordo, é um passo rumo ao isolamento diplomático da Rússia. E os resultados são claros. Moscou está sendo cercada por todos os lados. De um lado, navios de guerra entregues à Romênia, do outro, a modernização dos F-16 e a possível entrada do F-35 na aliança. E no fronte econômico? O acordo de gás liquefeito é uma entrada definitiva de Ankara na política de isolamento russo. Em silêncio, essa relação se transforma num símbolo de resistência contra Moscou. A mensagem turca é direta: se nos atacarem não terão apenas uma resposta militar, mas uma aliança que não irá hesitar em reagir ferozmente. Imagine o som do fogo não de armas, mas de uma ponte de confiança desabando. A fumaça que sobe dos navios em Tsank é, na verdade, o reflexo de uma aliança em ruínas, deixando Moscou cada vez mais vulnerável e isolada. Que reviravolta surpreendente é essa? Será que Moscou consegue reverter esse jogo antes que tudo se perca? Após essa crise, tudo o que poderá sobrar é um buraco profundo de desconfiança entre Moscou e Ankara. A Rússia pode ainda não perceber, mas essa tensão com a Turquia está se transformando numa armadilha que ela própria construiu. Enquanto Moscou tenta mostrar força com drones e mísseis, na verdade, está dando à Turquia a legitimidade para fechar os estreitos com um simples gesto. Se Ankara começar a inspecionar ou parar os navios-tanques que contam com apoio invisível, alegando que ataques às embarcações podem ameaçar a passagem segura pelos estreitos, o império energético de Putin estará condenado. Essa não é uma crise local. É a ruptura física do acesso da Rússia aos mercados mundiais e o colapso do financiamento da guerra. A questão central é evidente. O Mar Negro deixou de ser território da Rússia. Agora, é uma área sob controle de Ankara, que pode apertar esse controle a qualquer momento. A imprudência de Putin no Mar Negro despertou um gigante adormecido. A Turquia virou uma força indispensável na disputa. Naquela noite, os drones foram derrubados e os navios atingidos. Mas o que isso provocou no Kremlin não foi o medo esperado. Foi o poder de Ankara. Enquanto a Rússia enxergava o Mar Negro como seu lago, agora ela enfrenta uma marinha turca armada ao padrão da NATO. As rotas energéticas e as linhas de suprimento militares de Putin podem ser fechadas com um único comando. Quando essa trava se acionar, não haverá saída possível para Moscou. O verdadeiro vencedor nesse jogo não é quem faz movimentos agressivos, mas quem tem a chave da porta. A chave está bem nas mãos de Ankara. A jogada que pode destruir a posição da Rússia no tabuleiro geopolítico não é militar, mas econômica. O principal motivo para a invasão da Ucrânia era controlar os corredores comerciais entre leste e oeste. Mas o projeto do corredor do meio, centrado na Turquia, destruiu o monopólio russo. E você já percebeu como essa transformação está mudando todo o equilíbrio no cenário global? A Turquia, que sempre foi vista como uma ponte, agora se torna a verdadeira cabeça de ponte contra a influência de Moscou. A próxima reviravolta pode estar acontecendo bem diante dos seus olhos. A geopolítica russa no tabuleiro mundial não se resume às ações militares no Mar Negro. Na verdade, trata-se de uma armadilha geoeconômica. Uma das razões principais para a invasão da Ucrânia foi a tentativa de controlar as rotas comerciais entre leste e oeste. Mas um novo projeto, conhecido como a Nova Rota da Seda, que passa pelo Mar Cáspio, atingiu esse monopólio. Essa rota une o Azerbaijão, Geórgia e Turquia, conectando-se diretamente à Europa. É uma operação massiva de desvio que exclui Moscou dessa cadeia de comércio global. Com a possibilidade de abrir o corredor de Zangazir, a influência da Rússia nessa rota desaparece por completo. Imagine o impacto: bilhões de dólares em taxas de trânsito sumindo das contas russas. Como uma sombra que se desvanece, a hegemonia política de Moscou sobre as nações da Ásia Central, Cazaquão, Uzbequistão e Turcomenistão, está se dissipando. Essas nações percebem que agora podem vender seus recursos e produtos sem precisar da permissão de Moscou. Assim como a ameaça energética de Putin fracassou na Europa, sua chantagem logística está ruindo na Ásia, cada vez mais isolada, como uma Coreia do Norte em crescimento. Neste momento de isolamento, a Turquia se firma cada vez mais como ponto de cruzamento inevitável entre o Oriente e o Ocidente, entre o Norte e o Sul.
O círculo estratégico se fecha, e profundas fissuras começam a surgir na própria mente do Kremlin. A decisão de atacar navios e drones turcos revela pânico, uma sensação de que tudo está se esgotando. Afinal, perder o controle do Mar Negro não é uma derrota naval simples. É uma questão de sobrevivência. Se a conexão terrestre de Crimeia estiver ameaçada, o próprio território se torna uma armadilha. Pequenas pistas dessa tragédia estão à mostra. O que antes era uma ponte que conectava, agora pode se transformar em uma prisão sem saída. E toda essa tensão se traduz na prática. O mar ao redor, que uma vez foi palco de poder russo, hoje vira campo de caça. Os drones e mísseis turcos patrulham a costa, enquanto a frota russa hesitante se limita a portos, com medo de um confronto que parece cada vez mais inevitável. A guerra no Mar Negro não é mais apenas uma disputa naval, é uma batalha pela própria sobrevivência de uma estratégia de dominação. E tudo indica que neste jogo de xadrez, quem perde a peça mais valiosa, a supremacia sobre o mar, pode estar condenando seu próprio futuro. O medo de perder o controle sobre a Crimeia está se tornando uma realidade assustadora para Moscou. Com a ameaça de corte na ligação terrestre e marítima, a península se torna uma armadilha mortal. A conexão via Ponte Kerch e o acesso marítimo estão sob ataque constante. Isso faz com que a Crimeia, antes um bastião quase invencível, comece a se tornar uma ilha isolada, vulnerável e sem defesa. Imagine a sensação de impotência ao perceber que a prisão estratégica que Moscou construiu está se desmanchando. Cada disparo russo na água é um grito de desespero, uma tentativa frustrada de segurar o impossível. As embarcações ucranianas com drones marítimos e mísseis agora caçam alvos com mais facilidade, enquanto o medo se instala na armada russa. Aquela noite, o disparo no navio Tsinkhte foi mais do que uma simples ação militar. Foi uma declaração de impotência, uma prova de que o risco de perder a Crimeia é real e iminente. Cada movimento agressivo só fortalece a resistência ucraniana. A Rússia, cada vez mais acuada, vê seu sonho imperial se desintegrar. Quando Ankara une estratégia e força militar, uma nova realidade surge. A Rússia deixou de ser o poder absoluto em energia, força militar e comércio. A influência de Moscou se dissolve na poeira da história. A Turquia, alinhada com os interesses da OTAN, tornou-se uma pedra indispensável na nova ordem mundial. Os drones turcos explodindo no céu ou os navios atingidos nos portos não são apenas ações isoladas. São sinais claros de uma revolução geopolítica. Trocar o controle do estreito, que um dia foi a chave do norte, pode agora determinar o destino da maior potência do Oriente. Quem diria que no coração do século XXI, o poder de decidir o futuro estaria nas mãos de Ankara? A narrativa para Moscou está escrita, um desfecho sombrio, sem luz ao fim do túnel. Você acredita que a Rússia conseguirá se reerguer desta queda? Ou o futuro já pertence ao que domina os estreitos? Pense nisso enquanto o mundo assiste a essa mudança de jogo.